Os Sith sempre foram uma das partes mais fascinantes e sombrias de Star Wars. Diferente dos Jedi, que buscavam o equilíbrio e a paz, os Sith mergulhavam sem medo no lado sombrio da força, usando o ódio, a dor e a ambição como combustível para alcançar poder ilimitado. Eles não têm restrições, não seguem códigos de compaixão. Para eles, a força existe para ser dominada e usada da forma mais brutal possível. E é justamente essa filosofia que fez nascer alguns dos personagens mais poderosos e assustadores de toda a galáxia. De conquistadores que quase destruíram o Jedi por completo, até mestres da manipulação que comandavam guerras inteiras das sombras, os Sith deixaram um rastro de destruição e marcaram para sempre a história. E então no vídeo de hoje vamos mergulhar nessa escuridão e conhecer os 10 Sith mais poderosos de Star Wars, ranqueados de acordo com seu nível de força, habilidades e impacto na galáxia. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Abrindo a nossa lista está Darth Plagueis, um Sith lembrado não apenas por sua força, mas principalmente por seu conhecimento obscuro e suas pesquisas sobre a própria essência da vida. Diferente de outros Sith que buscavam a dominação pela guerra e pela política, Plagueis tinha uma obsessão: vencer a morte. Ele mergulhou fundo nos segredos mais sombrios da força, desenvolvendo técnicas capazes de manipular os midi-chlorians para criar vida e até mesmo impedir que alguém morresse. E essa busca fez dele uma figura quase mítica, um cientista do lado sombrio que via a força não apenas como uma arma, mas como um instrumento para transcender os limites da existência. Apesar de todo esse poder e conhecimento, Plagueis tinha uma visão pragmática. Ele não era um guerreiro que precisava demonstrar sua força em batalhas abertas. Sua influência vinha da inteligência e da manipulação. E ele foi o mestre de Darth Sidious e o moldou para ser o sucessor perfeito. E talvez esse tenha sido seu maior erro. No fim, Plagueis foi traído por seu próprio aprendiz, morto enquanto dormia, incapaz de prever que a sua obsessão pela vida eterna seria justamente o que selaria sua morte. Ainda assim, a sua lenda ecoa em Star Wars como um lembrete de que o poder do Sith não está apenas na destruição, mas também no conhecimento proibido. Em nono lugar temos Darth Bane, um dos Sith mais importantes de toda a história, não apenas pelo seu poder, mas pelo legado que ele deixou. Ele foi o responsável por criar a famosa regra de 2. Sempre deve haver apenas um mestre e um aprendiz. E essa filosofia foi crucial para que os Sith sobrevivessem por séculos nas sombras até finalmente retornarem com força total. Bane viveu numa época em que os Sith estavam em guerra constante, mas também em decadência. Eles eram muitos, e o excesso de ambição e traições internas enfraqueciam a ordem. E ele percebeu que para que os Sith realmente triunfassem, era preciso alguma coisa diferente. Precisavam ter poucos, mas que fossem extremamente poderosos. Assim nasceu a regra de 2, que moldaria a ascensão de Darth Sidious e, por consequência, a queda da República. Mas não pensa que o Bane era apenas um estrategista. Ele também era um guerreiro implacável, dominando técnicas brutais de combate com o sabre de luz e poderes avançados do lado sombrio. Além disso, ele buscava constantemente formas de aumentar a sua força, chegando a usar amuletos, artefatos antigos e até mesmo armaduras feitas de parasitas conhecidos como Orbalisks, que o tornavam quase indestrutível. O Darth Bane não foi só mais um Sith poderoso, ele foi o arquiteto que garantiu a sobrevivência da Ordem. E no fim, a sua visão se provou correta, já que os Jedi caíram justamente por causa da regra de 2 que ele mesmo criou. Em oitavo lugar temos o Darth Vader, talvez o Sith mais icônico de todos os tempos. Nascido como Anakin Skywalker, ele foi o escolhido da profecia Jedi, mas acabou sendo corrompido por Darth Sidious. A sua queda representou não só a destruição da Ordem Jedi, mas também a ascensão definitiva do Império. Vader era um guerreiro quase imparável. O seu estilo de luta era brutal, combinando força física esmagadora com o domínio do lado sombrio. Mesmo depois de ser gravemente ferido em Mustafar e precisar viver preso numa armadura, isso só o tornou mais temido. A armadura lhe deu uma resistência e uma força fora do comum, e aumentou ainda mais a sua presença no campo de batalha. No uso da força, o Vader era igualmente assustador. A sua telecinese era devastadora, capaz de esmagar inimigos à distância ou manipular cenários inteiros a seu favor. O seu famoso estrangulamento pela força, o Force Choke, se tornou símbolo da sua crueldade e autoridade. Além disso, sua conexão com o lado sombrio só crescia por causa da dor e do ódio, tornando-o cada vez mais poderoso. Mas talvez o que torna o Vader tão marcante, é o contraste entre o seu poder e a sua tragédia. Ele era alguém que poderia ter sido o maior Jedi de todos os tempos, mas acabou se tornando uma das figuras mais sombrias da galáxia. A sua jornada é uma mistura de glória, horror e arrependimento. Darth Vader foi o terror dos Jedi sobreviventes, o executor das vontades do Imperador e, sem dúvida, um dos Sith mais temidos de
toda a história. Na sétima posição está Darth Krayt, um Sith que surgiu muito tempo depois da queda do Império, durante a era do chamado Império Fel. Originalmente, ele era Asharad Het, que nome difícil, um Jedi que lutou nas Guerras Clônicas, mas após a queda da Ordem, ele se perdeu no lado sombrio e assumiu uma nova identidade, Darth Krayt. Krayt foi responsável por criar a nova Ordem Sith, abandonando a regra de 2 de Darth Bane e reunindo vários aprendizes e seguidores sobre seu domínio. Para ele, os Sith precisavam ser muitos para conquistar e governar a galáxia, e não apenas se esconder. Essa visão o levou a fundar um Império Sith poderoso, e chegou a dominar grande parte da galáxia novamente. Fisicamente, o Darth Krayt era uma figura assustadora, e ele foi infectado por parasitas Yuuzhan Vong, que cobriam seu corpo e lhe concediam tanto poder quanto sofrimento constante. Isso o obrigava a usar todas as habilidades no lado sombrio apenas para se manter vivo, cara, olha isso. E seus poderes eram muitos. Ele dominava o relâmpago Sith, a telecinese dele era impressionante, e ele ainda podia manipular e subjugar mentalmente os seus inimigos. Além disso, ele era um mestre no combate com o sabre de luz, combinando as técnicas aprendidas como Jedi com a agressividade do lado sombrio. Darth Krayt queria mudar o Sith. Ele era alguém que queria moldar a galáxia à sua própria visão, e a sua influência foi tão grande que ele conseguiu ameaçar a Ordem Jedi mesmo séculos depois da queda do Darth Sidious e do Darth Vader, provando que os Sith sempre encontravam uma forma de retornar. Em sexto lugar temos o Darth Sion, um dos Sith mais perturbadores e sinistros que já existiram. Conhecido como o Senhor da Dor, ele tinha uma característica única: o seu corpo estava em constante estado de decomposição, mas ele se mantinha vivo através do puro ódio e da dor alimentados pelo lado sombrio. Sion já havia sido derrotado diversas vezes, mas cada ferimento só o tornava mais resistente. Ele literalmente se recusava a morrer, usando a força para manter o seu corpo vivo, cara, olha que bizarro. Isso o transformava em um inimigo praticamente imortal, já que a única maneira real de vencê-lo era quebrar a sua vontade de continuar existindo. Em combate, Darth Sion era uma força da natureza. Sua resistência beirava o absurdo e a sua presença no campo de batalha aterrorizava até os Jedi mais experientes. Ele não precisava de técnicas refinadas. A sua brutalidade, aliada à sua capacidade de suportar qualquer tipo de dor, o tornava um adversário impossível de derrubar. Mas o que realmente o tornava assustador era a sua mente. Sion não buscava poder político ou glória, mas sim viver em um ciclo infinito de dor e destruição. E a sua própria existência era a prova do quanto o lado sombrio pode corromper qualquer um, consumindo e deformando alguém ao ponto de se tornar mais monstro do que homem. Darth Sion provou que às vezes a maior arma de um Sith não é a força ou o sabre de luz, mas sim a completa entrega ao sofrimento. Ele era em essência a personificação da dor eterna. Na quinta posição está Exar Kun, um dos primeiros grandes Lord Sith da história. Originalmente, ele era um Jedi extremamente talentoso, mas também arrogante e ambicioso. Fascinado pelos segredos proibidos, ele se aprofundou nos conhecimentos sombrios até ser completamente corrompido, tornando-se uma das figuras mais perigosas da Era Antiga. Exar Kun foi o criador de técnicas que influenciaram o Sith por milênios. Ele dominava a alquimia sombria, capaz de criar monstros horríveis e manipular espíritos. Também foi um dos primeiros a empunhar um sabre de luz de lâmina dupla, algo que revolucionou o estilo de combate da época e o tornou um guerreiro quase imbatível em duelos. Sua ascensão não foi apenas pessoal. Ele conseguiu atrair vários Jedi para o lado sombrio, dando início a uma das maiores guerras entre Jedi e Sith da história. Sua personalidade de persuasão e seu carisma eram tão perigosos quanto a sua força bruta, já que ele era capaz de dobrar até mesmo os mais nobres ao seu lado. Mesmo após a sua morte física, Exar Kun não desapareceu. Seu espírito sobreviveu por séculos, continuando a corromper e influenciar novos aprendizes. E esse legado sombrio fez com que o seu nome fosse lembrado como um dos maiores inimigos que a Ordem Jedi já enfrentou. Exar Kun mostrou que a combinação de inteligência, carisma e domínio da força podia ser tão destrutiva quanto qualquer arma, marcando seu lugar na história entre os Sith mais poderosos de todos os tempos. Na quarta posição temos Darth Revan, talvez um dos personagens mais complexos de toda a galáxia. Originalmente, ele era um cavaleiro Jedi brilhante, estrategista nato e com uma conexão fortíssima com a Força. Durante as Guerras Mandalorianas, o Revan desobedeceu ao Conselho Jedi e liderou um exército para enfrentar os invasores e venceu. Mas essa vitória teve um preço. Ao buscar novas formas de poder, o Revan encontrou os segredos do lado sombrio e acabou se tornando um Lord Sith. Com sua inteligência estratégica, ele construiu um império capaz de rivalizar com a República, utilizando tanto a astúcia quanto a força bruta para expandir o seu domínio. O mais assustador em Revan não era apenas o seu poder, mas sua mente tática, capaz de prever movimentos inimigos e manipular batalhas inteiras a seu favor. Revan
Revan também dominava habilidades raras da força, desde poderes destrutivos do lado sombrio até técnicas de cura e manipulação mental. Ele era um verdadeiro mestre do equilíbrio entre luz e escuridão, usando cada aspecto da força conforme a sua necessidade. Isso o tornava imprevisível, já que nenhum inimigo sabia ao certo se enfrentava um Sith cruel ou um Jedi calculista. Após ser traído por seu aprendiz Darth Malak, Revan perdeu a memória e foi resgatado pela Ordem Jedi. Nesse processo, ele voltou a ser um herói, agora lutando contra o Império que ele mesmo havia criado. E essa dualidade, ter sido tanto um dos maiores Sith quanto um dos maiores Jedi, fez de Revan uma lenda. A sua história prova que o verdadeiro poder não está apenas em dominar a força, mas em compreender os seus dois lados. E é justamente essa complexidade que garante a Darth Revan um lugar entre os Sith mais poderosos de todos os tempos. No terceiro lugar está Darth Nihilus, um dos Sith mais aterrorizantes já existentes. Enquanto muitos buscavam poder através de sabres de luz, exércitos ou conhecimentos arcanos, Nihilus encontrou algo muito mais sombrio. Ele se tornou um devorador da vida. A sua ligação com a força era tão distorcida que transformou seu corpo em uma casca vazia, um espírito faminto que só conseguia existir drenando a energia vital de tudo ao seu redor. Nihilus não precisava levantar um sabre para derrotar seus inimigos. Com um único pensamento, ele podia sugar a força de planetas inteiros, deixando mundos completamente mortos. E esse poder o tornou conhecido como o Lorde da Fome, pois sua necessidade de consumir era infinita. Onde ele passava, não restava nada além do vazio. Visualmente, o Nihilus era ainda mais assustador, né? O seu corpo praticamente não existia mais, apenas a sua máscara e a sua armadura, sustentadas por uma energia obscura que o mantinha de pé. E enfrentar Darth Nihilus era como encarar a personificação da morte. E apesar do seu poder devastador, essa fome insaciável também era sua fraqueza. Ele nunca ficava satisfeito, e isso o tornava instável, um perigo não só para a galáxia, mas para si mesmo. Mesmo assim, ele era tão poderoso que até outros Sith tinham medo dele. Darth Nihilus representa o que acontece quando alguém se entrega completamente ao lado sombrio sem nenhum limite. A pessoa perde a humanidade e resta apenas um vazio eterno. E é exatamente essa combinação de poder cósmico e terror absoluto que o coloca entre os 3 maiores Sith da história. O bicho tá no nosso top 3 e ele é muito forte. Em segundo lugar está Darth Sidious, também conhecido como Imperador Palpatine, e ele foi o Sith que levou o lado sombrio ao auge da galáxia. Diferente de muitos outros que usavam força bruta, o Sidious venceu seus inimigos com paciência, manipulação e inteligência. Ele não foi apenas um guerreiro poderoso, ele foi um estrategista incomparável, capaz de manipular tanto o Senado quanto o Jedi, até destruí-los por dentro. Desde antes das Guerras Clônicas, o Palpatine já tramava em segredo. Ele se infiltrou no coração da República, ascendendo ao cargo de Chanceler Supremo sem que ninguém suspeitasse da sua verdadeira identidade. Enquanto isso, ele controlava os dois lados da guerra, os separatistas e o exército da República, garantindo que no final só ele pudesse sair vitorioso. Em combate, o Sidious era devastador. Os seus reflexos e domínios do sabre de luz o colocavam acima até mesmo dos maiores mestres Jedi, mas o seu verdadeiro poder estava nos poderes da força. Raios de energia capazes de pulverizar inimigos, manipulação mental e um conhecimento profundo das artes obscuras que o tornaram quase imortal. E mesmo após a sua morte, digamos assim, ele encontrou maneiras de retornar, mostrando que o seu alcance ia além da própria vida. Mais do que um Sith, o Sidious foi a prova viva do que a filosofia do lado sombrio podia alcançar: controle total, dominação absoluta e poder ilimitado. E ele só não tá em primeiro nessa lista porque o cara que vem depois dele, meus amigos, esse sim era poderoso. Em primeiro lugar está Darth Vitiate, também conhecido como Tenebrae e mais tarde como o Imperador Sith. Ele não foi apenas um dos Sith mais poderosos da história, ele transcendeu qualquer limite conhecido do lado sombrio. Enquanto muitos buscavam poder político, força em batalha ou até imortalidade, o Vitiate buscava tudo isso ao mesmo tempo, e olha só, ele conseguiu. Desde criança ele já demonstrava uma ligação antinatural com a força. Aos 10 anos de idade, ele matou seu próprio pai apenas com a mente. Com o tempo, ele desenvolveu habilidades que iam muito além de qualquer outro Sith. Ele não apenas controlava pessoas e exércitos inteiros, mas era capaz de dominar os mundos. O seu ritual mais famoso foi o de Natema, onde drenou a energia vital de todo o planeta, exterminando milhões de seres vivos de uma só vez apenas para alimentar o seu próprio poder. Assim como Sidious, ele era um mestre da manipulação, mas diferente dele, a sua ambição era quase divina. Ele não queria apenas governar a galáxia, ele queria se tornar eterno, um ser imortal, um deus do lado sombrio. E para isso ele criou o Império Sith Eterno, moldando gerações de guerreiros e líderes à sua própria imagem. E o seu poder era tão vasto que ele resistiu durante séculos, cara, atravessando corpos, consciências. Ele era
era praticamente impossível de destruir, sempre retornando de alguma forma. E mesmo os maiores heróis Jedi e até os Sith que enfrentaram sua fúria mal conseguiram resistir. Darth Vicious foi o ápice da filosofia Sith, o poder absoluto, imortalidade e a dominação total. E se existe uma figura que realmente merece o título de Sith mais poderoso de todos os tempos, esse alguém é o Darth Vicious. E então é isso, pessoal, esse foi o vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu demais. Aproveita e comenta aí qual é o seu Lord Sith favorito, você concorda com a minha lista, você discorda? Comenta aí, vamos trocar aquela ideia, beleza? Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal para ajudar o meu trabalho e assistam os outros vídeos que estão aparecendo aí para vocês, beleza, pessoal? É isso, eu vou ficando por aqui, até mais e que a força esteja com vocês.